Janilson, está sempre com a gente, a Dair, o Anderson e o Deformadia, que é o nosso membro. Então, agradecer a Deformadia aí, que está fazendo parte aí do nosso grupo e exclusivo. E ele pergunta também aqui, Américo, se até o FCC está sendo pressionado, qual seria a saída para este comportamento do Trump contra a imprensa? Bom, a saída seria a mídia continuar fazendo o que vem fazendo e o que sempre fez, que é questionar justamente os políticos, é expor quando eles cometem impropriedades, é continuar fazendo o seu trabalho, é tentar não se acovardar. Isso é muito importante, porque nós estamos falando aqui de um direito, de um mérito dos Estados Unidos, que é a defesa da liberdade de expressão. Tem uma coisa muito interessante que o Donald Trump inverte, e ele é mestre nisso, né? Desde o primeiro mandato, ele inverte a discussão, ele cria uma narrativa completamente falsa para dizer que os outros é que não estão respeitando a liberdade de expressão, quando ele está usando o FCC, as empresas, as ações judiciais, está tomando atitudes do tipo não permitir que jornalistas apareçam, determinados jornalistas, determinadas companhias apareçam nas suas entrevistas coletivas. Logo no início do mandato dele, a AP continuou chamando o Golfo do México pelo nome que esse local geográfico tem, que é Golfo do México. Ele queria que mudasse, a AP disse que não ia mudar, foi eliminada da cobertura da Casa Branca. Ele está tentando, eu não sei se silenciar a imprensa, ainda estamos longe disso, mas ele está tentando intimidar, sim, a imprensa, os opositores, e o jeito de resistir a isso é todo mundo continuar fazendo o trabalho da forma como vinham fazendo. A imprensa americana é muito forte, a imprensa americana é uma das glórias do país. Os Estados Unidos, na minha modestíssima opinião, tem uma vantagem, que é justamente a questão da sua democracia, do vigor da sua democracia. Ela precisa ser defendida de qualquer tipo de ataque. A liberdade de expressão, a liberdade da mídia continuar trabalhando é fundamental para isso. Eu queria aproveitar, Pri, rapidinho, já te devolvo também, para lembrar que existe um manual aí dos autocratas para tentar silenciar a mídia. E a gente viu isso acontecer em vários lugares, usando exatamente esse tipo de tática. Então, Orbán, na Hungria, muita gente falou disso hoje, desse caso, nesta semana, que o Trump estaria seguindo o modelo do Orbán. O Maduro, e a gente vai falar da Venezuela depois, né, que não é um exemplo para ninguém, usou reguladores venezuelanos para fechar televisões, para forçar a venda de televisões de empresas que eram independentes, e muitas emissoras de rádio também, para as seclas do governo, ou sendo tomadas pelo governo. O exemplo principal para mim é o Putin, que começou exatamente do mesmo jeito. Eu acompanhei aquilo muito de perto, inclusive, Pri, porque eu estava trabalhando na BBC, era o editor executivo para Américas e Europa, isso no começo da década, da outra década ainda, já estou ficando velho, 2007, 2008. Cada vez mais experiente, Américo. Obrigado, muito obrigado. Quando ele fez um plano de como ele iria silenciar a imprensa russa, que naquela ocasião era ainda muito vibrante, muito independente. E o que foi feito? Usaram justamente o regulador russo, o equivalente lá da FCC, para forçar vendas de empresas, para retirar as licenças de muitas dessas empresas, para forçar a venda para outros lugares, para fechar jornais, e houve um método. O Putin começou com a televisão, porque as pessoas na época se informavam basicamente pela televisão. E aí começou. Hoje não existe nenhum canal na Rússia que seja independente. Nenhum, zero. A maior parte deles é controlada diretamente pelo Estado. Uma grande televisão é da Gazprom, que é a estatal de petróleo e gás, a gigante de petróleo e gás da Rússia, com muitos interesses no Kremlin. Depois da televisão, ele passou a atacar a imprensa escrita, com processos, com assédio,
muitos jornalistas foram mortos na Rússia. Felizmente, os Estados Unidos é muito mais democrático, tem instituições mais fortes, não estamos falando em nada parecido. Depois, a internet, rádio, até que se chegou no começo da guerra da Ucrânia, e hoje nós não temos zero órgãos independentes de imprensa operando na Rússia. Os que operam em russo, de forma independente, operam fora do país, tiveram que ir para o exílio. Não estou sugerindo que o Trump tenha planos de fazer isso, não é exatamente isso, mas a sequência é assustadoramente parecida. A gente tem comentários, Américo, do William, que tem a ver com o que você está falando, falou que a imprensa tem que ser rígida com políticos, não importa de qual lado. O Carlos Henrique Moreno também falando em todo e qualquer lugar, ninguém gosta de ouvir a verdade e muito menos uma crítica. Acho que isso tem a ver com a essência, né, da imprensa. Eu queria trazer mais um elemento aqui para a nossa conversa, que é o seguinte, falar sobre como que isso está acontecendo também, de que forma está acontecendo, e é um paralelo que tem sido feito com o governo de Richard Nixon, que nos anos 70 também cogitou usar o poder sobre as licenças do governo como uma forma de pressionar as grandes redes de TV da época, como ABC, CBS e NBC, para não bater de frente com a Casa Branca, e ele não conseguiu avançar muito com isso por causa do Watergate. Então, essa história de usar essas licenças de afiliadas já vem desde a década de 70. Depois, em 2002, algo parecido